Honra na tua casa, na casa dele e na pátria dele. Jesus era judeu e os próprios judeus o condenaram. E aqui ele está falando que haviam muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias. E aí eu comecei a meditar aqui, eu comecei a pensar e pensar. O profeta Elias era um homem de Deus. Era um homem de Deus. Por isso, era profeta. E ele falava o quê? A verdade. Glória a Deus. Lá em Israel, em Samaria, tinha muita coisa errada. Muita coisa errada. O rei da época era quem? O rei Acabe. O rei Acabe se casou com Jezabel, uma mulher fenícia idólatra. Casou com o rei Acabe. E o rei Acabe, que se dizia, né, homem de Deus, que era para ser, ele era israelita. Foi criado, né, provavelmente dentro dos ensinamentos ali. Se casou com Jezabel. E aí a idolatria foi entrando dentro de Samaria, porque ela era fenícia. Era um povo idólatra. E aí ali dentro de Samaria aconteceu tudo isso, um monte de coisa errada. E aí começaram a adorar Baal, porque a palavra fala que eles montaram lá postes, ídolos, né, de Baal e Aserá. Mas o homem de Deus, ele estava lá falando que aquilo tudo era errado. Ele mesmo foi lá no palácio falar com o rei Acabe, e o rei Acabe pouca importância a Deus. E o que aconteceu? Ele falou, avisou, e o povo, né? E o que aconteceu? Ele começou a ser perseguido. Foi perseguido por Jezabel. A partir do momento que ele falou. Começou a falar a verdade. Começou a falar a verdade. E ele estava falando. Ele estava falando, ele estava alertando o povo de Samaria. Ele estava falando para o rei Acabe que estava errado. Estava falando que se ele se casasse com aquela mulher, nada ia dar certo e realmente não deu. E aí ele disse, né? Ele foi ousado. Que segundo a palavra dele, não ia chover, não ia ter chuva, não ia ter orvalho, não ia ter nada. Por conta de tudo que estava acontecendo lá. E ele começou a ser perseguido. E Deus falou o que para ele? Ó, tu vai lá para Querite. Pode ir para lá. Porque eu já ordenei aos corvos para te alimentarem, né? Corvos é ave de mau agouro para muitas pessoas. É uma ave. É que as pessoas que, né, acham que é uma ave de mau agouro. Mas é uma ave como qualquer uma outra. Glória Amém? a Deus. Glórias a Deus. Porque foi Deus quem criou as aves. Foi Aleluia. Deus quem criou tudo que tem nessa terra. Amém? Glórias a Deus. Pode ir. Tu vai lá para Querite e fica lá. Porque lá tem água. A água do ribeiro. Né? E os corvos também vão te alimentar. Glórias a Deus. E ele foi.